meu amigo vascaíno. Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase ao noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama, um dia que já começa hiper agitado. Vamos falar muito aqui sobre a pré-temporada do Vasco da Gama. A gente tem notícias para poder passar referente aos atletas que foram ao Uruguai e aos atletas que ficaram aqui no Rio para integrar o Expressim. Vamos falar muito aqui sobre a questão do Alexandre Matos, para a gente colocar um ponto final nessa situação. Alexandre Matos sai, Alexandre Matos fica. A gente vai falar muito sobre essa situação. Vamos falar aqui também sobre o Marlon Gomes, que chegou outra proposta aí para o Marlon Gomes deixar o Vasco da Gama. Vai ser um jogador que vai ser difícil de segurar. Proposta que chegou muito forte pelo Marlon Gomes. Vamos falar aqui sobre reforços. O Vasco hoje anunciou mais um reforço, né? De forma oficial, foi apresentado o Robert Rojas, e a gente vai falar aqui sobre aquilo que está concluído, os jogadores que o Vasco já se reforçou, e iremos falar também sobre algumas negociações de reforços que estão em curso. E o que eu posso falar para vocês é que o melhor está por vir. Peço a você, encarecidamente, que não é inscrito no nosso canal, para você se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, vamos falar aqui sobre a pré-temporada do Vasco da Gama. O grupo está dividido de duas formas. A equipe titular foi para o Uruguai. No sábado, a gente terá um compromisso, um jogo treino contra a seleção de Maldonado. E o Expressim, jogadores que ficaram aqui no Rio de Janeiro, terão um jogo treino no domingo contra o Porto Real, no CT Moacir Barbosa. Preparação do Vasco segue a todo vapor. O Vasco que estreia no dia 18 contra o Boa Vista no Campeonato Carioca, e no mesmo dia 18 o Vasco pega a equipe do São Lourenço lá no Uruguai. Perfeito? Bom, o seguinte, sobre essa situação do Alexandre Matos, vamos colocar um ponto final nessa situação. A chance do Alexandre Matos deixar o Vasco é zero. Outra coisa, ontem, lamentavelmente, teve vascaínos colocando essa situação para frente. O Alexandre Matos não vai deixar o Vasco da Gama. Essa informação, o único intuito dela é o seguinte: é dividir a torcida do Vasco e tumultuar o ambiente no nosso clube. O Alexandre Matos segue trabalhando normalmente no Vasco da Gama e tem contrato com o nosso clube. Está feliz no Vasco da Gama. Então, uma informação aí desastrosa ontem do Jorge Nicola. Teve gente dizendo que a entrevista que o Alexandre Matos deu era a última, né? Foi a primeira e a última. Mentira. Tudo questão de tumultuar o ambiente aí. Tem gente que tem ódio e torce contra o Vasco da Gama. Bom, o seguinte, agora a gente vai falar aqui sobre a situação do Marlon Gomes. Por quê? O Marlon Gomes tinha recebido uma proposta de um clube da Inglaterra.
Dizem que esse clube é o Everton, clube recém-comprado pela 777 Parques, que seria 64 milhões de reais. Perfeito? Hoje a gente toma conhecimento que finalmente chega ao Vasco da Gama uma proposta do futebol italiano, para ser mais exato, do Milan, tá? Pelo nosso tri. E a proposta aí que o Milan fez para o jogador de seleção olímpica do Vasco da Gama e da seleção brasileira foi na casa de 14 milhões de reais. Gente, é muito dinheiro. 2 milhões a mais do que o Everton teria oferecido. Então, é o seguinte, se esse jogador, se for o caso dele sair, para o Everton, por um valor menor, a gente vai chiar aqui, certo? Então, a tendência é que o Marlon Gomes deixe o Vasco da Gama. É uma proposta que é muito difícil de segurar. 14 milhões, ainda mais se o pagamento for feito à vista, como foi feito à vista do Gabriel Peck, com o Vasco ainda ficando com 30% dos direitos econômicos do jogador. Meus amigos, hoje já teve anúncio oficial, Robert Rojas anunciado oficialmente como atleta do Vasco, e o Rojas, né, já veio a público aí para poder falar. Vamos colocar o que o Robert Rojas falou? Hola, torcida de Vasco, les doy las gracias por la buena onda que tuvieron conmigo. Les mando un fuerte abrazo a todos y voy a dejar todo por esta camiseta. Abrazo grande. Então, para atualizar aqui, o Vasco já sacramentou 4 reforços, tá? Robert Rojas, o Vasco trouxe junto à equipe do River Plate. O Vasco pagou 900 mil reais aí pelo empréstimo do jogador que fica como opção de compra, aí caso bata metas. O Vasco comprou o João Vitor, né? A compra que o Vasco fez no João Vitor, algo em torno de 32 milhões de reais, certo? O Vasco trouxe o David, chegou aqui a custo zero. Se der errado, chegou a custo zero, o Vasco pelo menos não pagou nada ao jogador. E o Vasco ontem fez a aquisição do Adson, tá? O Vasco vai pagar de cerca de 29 milhões pelo atleta, e o Corinthians, né, que é detentor de 20% dos direitos econômicos do atleta, vai receber aí cerca de 5 milhões de reais. Perfeito? O Vasco também tem negociações em curso aí com outros jogadores. O pessoal está perguntando muito sobre a situação do Terãs, tá? O Terãs tinha pedido para poder jogar no Vasco. O Alexandre Matos levou o nome do Terãs à cúpula da 7777 Parque. Ainda não obteve retorno. Enquanto isso, o Terãs se aproxima aí de um acerto com o Fluminense. Está muito próximo de acertar com o Fluminense, tá? Hoje, as forças do Vasco estão voltadas aí para o anúncio de Luciano Rodrigues, jogador aí do Liverpool, do Uruguai. O Vasco tem pressa para poder fazer o anúncio desse atleta aí. As negociações estão avançadas, demora porque o dinheiro do Gabriel Peck ainda não entrou aqui no Vasco da Gama, e a 777 precisa desse dinheiro para poder dar as garantias para o Luciano Rodrigues e para o Liverpool, né? Então, é o seguinte, o Luciano Rodrigues tende a ser aí jogador do Vasco, né? O empresário dele é o André Cury, o cara que está ajudando aí a montar a equipe do Vasco, o mesmo que trouxe o João Vitor. O Vasco também está na mesma situação com relação ao Aravena, certo? E para o meio-campo, o Vasco negocia sim naquela lei do silêncio, naquela lei ali
come quieto, né, do Alexandre Matos com o Emanuel Reynoso, jogador lá da Major League Soccer, que passou aqui pelo Boca Juniors, que fez grande sucesso e foi campeão. E por falar aí na situação de Boca Juniors, tá? O Vasco também negocia com outro ídolo do Boca, né? Mas volante, né? O que joga lá na Itália, o Nathan Nandez, belo volante aí. Então o Vasco tem outras negociações em curso, tá? O pessoal não precisa ficar preocupado. Hoje, ainda é dia 12 de janeiro, a janela vai ficar aberta até o dia 7 de março e o melhor está por vir. Então, vamos torcer pelo trabalho do Ramon e do Emiliano Dias, trabalho do Alexandre Matos, e pedir aí para a turma que torce contra, dar aquela maneirada aí. Perfeito? Obrigado aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. E queria muito, muito mesmo que esse menino, Adson, estourasse aqui no Vasco para poder mandar uns cifros, assim como eu gostaria muito que o Vasco fosse campeão, para alguns aí ficarem quietinhos. Perfeito? Obrigado aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!